Começa agora mais uma edição do Revista. Comigo, Daniele Vieira, que sigo na companhia de Luiz Fernando Batista. E no Revista de hoje vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dos aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Luiz, o WhatsApp foi criado em 2009 e, acredite, já é o quarto maior consumidor de internet móvel no Brasil e continua a ganhar usuários a cada dia. Pois é, Dani. E a gente sabe que esse aplicativo aproxima quem está longe, mas será que acaba distanciando quem está perto? Eu fui investigar a situação pessoalmente e o resultado você confere agora junto comigo. Você é daqueles que está sempre dando uma olhadinha no WhatsApp ou em outro aplicativo de mensagem do celular? Eu sempre dou uma checada, tipo assim, eu tô estudando, aí deixa eu ver se tem alguma coisa no WhatsApp. De 8 horas da manhã até 1 hora da manhã eu tô mexendo no celular. O uso de aplicativos de mensagens instantâneas tem se tornado cada vez mais frequente. E a preocupação é que isso se transforme em um vício para as pessoas. Eu não considero viciado, mas eu não fico sem também. Eu não me imagino sem WhatsApp. Porque hoje é um meio mais, assim, comum, assim, todo mundo usa. Às vezes eu converso com a minha mãe, igual quando minha mãe viaja, a gente conversa pelo WhatsApp pra não ter que ficar ligando. Às vezes meu irmão, assim, eu tô numa aula, não tem como eu falar uma coisa urgente, eu falo pelo WhatsApp. Mas também, assim, muito grupo, muita coisa. Com a popularização de aplicativos de comunicação como o WhatsApp, cenas como essa daqui são cada vez mais comuns, onde um grupo de pessoas estão imersas no celular. Pesquisas mostram que o número de viciados em smartphone cresceu 59% em um ano. Essas pessoas abrem aplicativos no celular mais de 60 vezes em um único dia. Entre os mais usados estão mensagens instantâneas e as redes sociais. Eu acho que é uma ferramenta que auxilia muito, aproximando a gente, mas a gente tem que saber a medida para usar, né? Odeio o WhatsApp. Ninguém se interage mais, né? Fica cada um grudado no celular, nos aplicativos, no WhatsApp. Se para algumas pessoas esses aplicativos são apenas entretenimento, para outras eles acabam ajudando nas atividades do dia. Hoje é um meio de trabalho, tá? Acaba que é um meio que a gente tem para comunicar com o nosso chefe, comunicar em relação a saber o preço, como eu trabalho com venda, eu saber o preço dos meus produtos e também conversar com familiares e ter essa informação. Situações como estas, vistas por nossa equipe nas ruas de Belo Horizonte, levantam discussão quanto ao uso do WhatsApp e outras plataformas instantâneas de comunicação. E para falar sobre esse assunto, recebemos a professora do UniBH, Lorena Tárcia, jornalista e doutora em comunicação. Seja bem-vinda ao Revista. Prazer estar com vocês. Professora, nós podemos dizer que hoje há um uso excessivo desses aplicativos, principalmente do WhatsApp, por todas as pessoas? A gente pode dizer que as pessoas estão aprendendo, né, a usar. Né? A ferramenta em si é inócua, né? Os usos que a gente faz social delas, elas podem ser exageradas em um determinado momento, depois elas desvanecem em outros momentos, então nós estamos aprendendo a fazer esse uso. Né? O importante é a gente estar conversando a respeito desses exageros e das formas de utilizar, estar repensando, né, essas questões de convívio social, para que a gente saiba utilizar a ferramenta sem esse exagero, sem deixar de falar com outras pessoas, desconectando de quem está perto da gente, né? E, pelo contrário, usar essas ferramentas para conectar com as pessoas, mesmo que estejam perto ou que estejam longe. Nós podemos afirmar também, professora, que o uso dessas novas tecnologias, elas podem aproximar os distantes e distanciar os que estão perto? A gente ouve muito essa frase atualmente, né? Eu vejo assim de uma forma um pouco diferente. Eu acho que se o ser humano quiser se isolar, ele vai se isolar com ou sem um aparato na mão. Né? Quantas vezes a gente vê uma família sentada numa mesa e que não tem diálogo? Né? Então, às vezes, se você tem uma boa relação, o fato de você ter aquele aparelho perto de você, com muitas informações e ser uma forma de entretenimento, ele pode ser usado em conjunto também. Né? Quantas vezes já não surgiu um assunto meu com minhas filhas, a partir de um vídeo, a partir de uma foto, a partir de alguma coisa publicada. Né? Então, são formas de pensar o uso das relações mediadas. Né? Isso aí é que a gente tem que, e eu acho importante nesse caso, que as escolas estejam presentes, né? Para que a gente aprenda realmente a chegar no meio termo aí, de forma que seja um uso consciente, um uso rico das tecnologias. Professora, o que nós vimos nas ruas de Belo Horizonte foram pessoas imersas, né, no uso do celular e não interagindo com outras pessoas, seja em restaurante ou em praças públicas mesmo. Você acha que com esse avanço dessas novas tecnologias, isso tende a ser uma tendência cada vez mais crescente?
Eu acho que pode ser uma tendência para algumas pessoas que já têm a tendência ao isolamento e queiram fazer do celular uma forma de fuga. Mas pode ser também uma forma de você ampliar suas relações, né? Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de falar com pessoas de outros países ou de parentes que estão distantes ou de conhecer pessoas que não estão geolocalizadas, que não estão próximos da gente, por meio desse mesmo aparelho que pode distanciar ou que pode trazer as pessoas para perto, né? Então pode ser fuga, mas pode ser também uma ferramenta útil, né? Eu acho que a gente tem que ir medindo aí a forma como a gente quer utilizar. A tecnologia em si ela é inócua. Mas também o uso dessas tecnologias, elas têm facilitado muito a vida das pessoas, seja no trabalho, né, nas tarefas diárias. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco desses benefícios das novas tecnologias hoje na vida das pessoas. Eu vejo muito mais benefícios, né? Eu sou muito otimista assim, em relação ao uso das tecnologias, mesmo porque quando a gente tem questões como essa, né, se as pessoas estão exagerando, se as pessoas estão se isolando, a gente tem hoje mecanismo de discutir isso em muita profundidade, né? Então a própria ferramenta que isola, ela é uma ferramenta que possibilita a conexão, possibilita o debate, possibilita, né, psicólogos darem opinião, várias pessoas que antes a gente teria uma dificuldade de ouvir. Então isso eu acho que já é uma vantagem, né? Ela enriquece as discussões em qualquer meio, né? Fora isso, realmente no trabalho, nas relações entre pessoas que estão longe, até em questão de saúde hoje em dia, né? Então a gente tem vários usos dessas tecnologias que eu acho que são muito mais benéficos do que maléficos. Professor, e é interessante assim, pensar que a senhora, né, lida com alunos em sala de aula, mexendo no celular, presa nos aplicativos. Como que a senhora faz essa interação, né, deles com a sua disciplina dada em sala de aula, com o que você vai dar, para poder captar a atenção deles mesmos? É sempre um desafio o celular na sala de aula, mas eu tenho a vantagem de dar uma disciplina que é jornalismo móvel, né? Então os alunos têm que estar com o celular dentro de sala de aula e isso aí, nesse ponto, nessa disciplina é uma vantagem. Em outras disciplinas já não é tanto, né? Eu acho que é uma opção do aluno e do professor. Eu acho que em determinados momentos da disciplina, você pode trazer o celular, a riqueza desse conteúdo do celular para dentro da sua sala de aula, né? Pode fazer jogo com os alunos, eles são muito ágeis em procurar, então você pode ter um conteúdo expandido quando você tem um celular dentro da sala de aula. Por outro lado, tem momentos de qualquer disciplina, em qualquer sala de aula, que são mais densos. E aí vai ser uma opção do aluno, porque você não está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou você está com a sua cabeça onde está o celular, ou você está ouvindo o professor. Mas eu costumo dizer muito também para os professores, né, que têm muitas dúvidas a esse respeito, proibir celular na sala de aula, que a cabeça pode estar distante, independente de ter o celular na mão, né? Então você pode ter o aluno olhando para você e a cabeça dele em outro lugar, né? Então acho que é uma opção pessoal. Eu sempre converso com os alunos e falo, olha, eu acho que a vida é muito mais fácil, muito mais tranquila se você está em um lugar de cada vez, né? Mas é a sua opção. Onde você vai estar é a sua opção. Então, remetendo um pouquinho lá, a questão do contato pessoal e do contato virtual, gostaria que a senhora falasse um pouquinho, assim, há uma diferença, né, desse contato tecnológico com o contato face a face das pessoas hoje em dia? Tem uma grande diferença, eu acho que principalmente na profissão que vocês estão abraçando, né, que é o jornalismo. Eu acho que nada substitui você estar frente a frente com uma pessoa e observando e sentindo as reações dessa pessoa, né, e podendo estar mais próximo fisicamente. Eu acho que nesse momento é muito importante. Mas, claro, no relacionamento pessoal tem a sua relevância, óbvio, né, que as pessoas devem estar perto. Mas também tem formas de relacionar que são bastante ricas no universo online, né? Você conhecer pessoas de outras culturas, ter um relacionamento próximo com pessoas de outras culturas, também tem a sua riqueza, né? Você consegue, às vezes, conhecer uma pessoa profundamente no universo online, por que não? Porque a intensidade da interação online, ela às vezes é muito maior até do que com as pessoas que estão perto de você geograficamente, né? Então, assim, às vezes você conversa todas as noites com aquela pessoa, coisa que às vezes você não faz quando tem uma pessoa morando perto de você, né? Então tem os dois lados também, questão da gente saber lidar. Cada vez mais, as pessoas sentem a necessidade de estarem conectadas, mas nem sempre lidam bem com a tecnologia. Veja agora uma sugestão, o neto de aluguel. Usar o celular, o computador, tablet ou outras tecnologias, para alguns adultos pode ser um desafio, mas o neto de aluguel é a solução. Ramon dava aulas no curso de Educação de Jovens e Adultos, mas foi em casa que ele descobriu uma nova ocupação. O neto de aluguel é um serviço que eu presto, onde eu dou aula particular na casa da pessoa, né? Ou ela pode ir para um escritório que eu tenho, numa região central, e eu ensino para ela coisas de tecnologia. Eu, assim como muitas pessoas, muitos jovens, a família, né?
as pessoas mais velhas, as tias, a mãe, as avós, sempre pedem uma dica, né? Ganha um celular, como é que eu coloco coisa na agenda? Como é que eu ajusto o despertador? Eu sempre ensinava. E aí uma vez na casa da minha tia, num domingo, depois de um almoço, ela me pediu para ensinar uma coisa para ela, como ela sempre fazia. Eu pensei assim, eu podia transformar isso num negócio. Porque eu sempre ouço essa necessidade de pessoas acima de 50 anos, principalmente, com essa demanda de aprender coisas da tecnologia. E eu pensei, eu vou transformar isso num negócio. E aí surgiu o Neto de Aluguel. E cada faixa etária exige uma didática diferente. Não dá para ensinar para as pessoas, né, um pouco mais velhas, do jeito que você fala com uma criança, por exemplo, que já nasceu nesse meio. Ainda mais que muitas pessoas, essas pessoas acima de 50, 60, que muitas delas passaram ao lado desse avanço tecnológico, tem medo. Fica com receio, tem preguiça. Então você não pode ensinar assim, agora entra aqui, entra ali, pronto, final. Não, você tem que começar do começo. Valéria é uma das alunas e, na falta de um netinho para ajudá-la a se comunicar com a filha que está fazendo intercâmbio, ela resolveu contratar os serviços de Ramon. Porque hoje, mesmo, às vezes você precisa até de ir a um banco, tem um terminal eletrônico. Se você não souber usar, você não vai sair de lá com o que você quer, porque não vai ter uma pessoa para te ajudar, se é num sábado, um final de semana, não é? Só tem um terminal eletrônico. É preciso eu saber lidar ali com aquela máquina. E é tudo estranho, né? Os filhos, hoje não tem tempo para você. Santo de casa não faz milagre. Então assim, me ajuda nisso? Ai mãe, agora eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. E assim naquele comprometimento do rapaz vir me ajudar, o Neto de Aluguel tá ali presente. Ele tá ali por minha conta. Ai que delícia, vai poder fazer o que eu quero. Bem, professora, nós acabamos de ver que o Neto de Aluguel é uma novidade. Você acha que isso tende a ser uma tendência, principalmente para os jovens, ser uma tendência cada vez mais crescente para eles como uma forma de trabalho? Eu acho a proposta sensacional, né? Mas é um emprego datado, né? Porque a geração que nasceu digital já está vindo aí, né? Em algum momento ela vai chegar e ela vai ter mais intimidade com o digital do que essas pessoas que a gente chama de imigrantes digitais, né? Que não são os nativos digitais. Então, oportunidade, eu acho que esse universo é feito disso, né? É feito da gente enxergar coisas diferentes e é feito de um universo que eu acho fascinante, que é o universo da gente fazer, tentar, errar rápido e começar de novo, né? Então, assim, eu acho que o universo analógico mais antigo, talvez a gente não tivesse essas janelas de oportunidade, assim, e uma facilidade grande de conquistar um público em tão pouco tempo. Né? Então, se essas pessoas estão de alguma forma querendo se conectar, alguém fica sabendo pela própria internet, já indica. Né? Então, esse empreendedorismo digital e os jovens, como estão conectados nisso, eu acho sensacional. Então, essa adaptação para esse público que não é de uma geração não tecnológica, ela é essencial, né, professora? Né? A gente tem pessoas que têm mais dificuldades, a gente tem pessoas que têm mais facilidades, mas cada vez mais. A gente vê que é uma faixa etária que tem aumentado a conexão, tem aumentado negócios voltados para essa faixa etária, como aplicativos na área de saúde, na área de segurança, né, de relacionamento mesmo, de nicho exclusivo para essas pessoas que estão entrando ou que estão querendo entrar nesse universo online. Né? Então, é importante, né, que essas pessoas estejam conectadas. Por outro lado, nós também temos tido problemas nessa faixa. Né? É interessante notar, por exemplo, o aumento do nível de AIDS, doenças sexualmente transmissivas, por causa do excesso de conexão numa faixa etária que não estava acostumada nesse nível. Né? Muito obrigada, professora, pela sua participação. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado, Dani, por ter nos recebido aqui no Revista e até a próxima. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já com mais revista para você. É rapidinho, não saia daí. No bloco anterior, nós conversamos sobre a comunicação na era da tecnologia. E esta semana, a PUC-TV promoveu um encontro com a equipe do canal Futura, de quem é parceira. A jornalista Larissa Werneck falou sobre a utilização e a democratização das novas plataformas.
As novas tecnologias, eu acho que elas vêm sempre para contribuir o processo de comunicação e o jornalismo, né, que é a nossa área em questão. Eu acho que, assim como o rádio, todo mundo, quando o rádio surgiu, pensou, e agora? Quer dizer, quando a televisão surgiu, todo mundo pensou, e agora? Qual vai ser o futuro do rádio? Depois que a internet surgiu, todo mundo pensou qual vai ser o futuro do jornal impresso, da revista. E a gente vê que essas plataformas, elas se mantêm, elas também vão se adaptando às novas tecnologias, né? Eu acho que o processo da comunicação, ele vai se adaptando e ele vai se apropriando das novas tecnologias também. Eu acho que esse é o interessante. E é sempre um processo de tentativa e erro. Por exemplo, quando surgiu o Facebook, o Twitter, todo mundo pensava, poxa, como é que a gente vai usar isso nos programas? Isso já está consolidado, né? Agora a gente tem outras plataformas que estão surgindo também. Eu acho que é todo um processo de adaptação. O Brasil tem um grande desafio aí, que é democratizar o acesso às novas tecnologias e democratizar o acesso à internet, né? Existem pesquisas recentes, eu não sei números exatos sobre isso, a gente tem uma média aí de 2 celulares por pessoa no Brasil, eu acho, mas a gente ainda tem um déficit muito grande, por exemplo, em escolas da rede pública de ensino que tenham computadores, né? Então, como é que a gente faz para falar de novas tecnologias numa escola que não tem nem acesso à internet, nem computador, né? Como é que a gente pensa numa educação igual para todo mundo quando a gente tem realidades muito diferentes nesse aspecto? Fotografar para deixar registrada a riqueza e a preocupação com a caixa d'água de Belo Horizonte. O projeto Missão Gandarela chama atenção para o cuidado com o Parque Nacional do Gandarela. O projeto Missão Gandarela, ele é um projeto que surgiu aqui com a Semana da Fotografia em 2011. Na verdade, é um projeto coordenado por mim, lá na Escola de Belas Artes da UFMG. Ele reúne professores, pesquisadores, alunos, ex-alunos e outros artistas que trabalham com fotografia, vídeo, instalação, desenho, multimídia. Ele, basicamente, ele tem a intenção de ser um produtor de material que possa ser usado para essa questão de mobilização social numa faixa mais específica, seria o da conscientização ambiental. Tá? Como o Tibério falou, assim, a fotografia tem um poder de convencimento muito grande, né? Assim, essa mobilização é fruto disso, é decorrente disso, né? A fotografia ela tem, por natureza, uma capacidade de sedução muito grande pelas imagens. No nosso caso, o projeto Missão Gandarela, ele surge de uma necessidade concreta, que é da necessidade da sociedade se informar melhor sobre a questão de proteção de uma das áreas mais importantes do entorno de Belo Horizonte, que é a região da Serra do Gandarela. Imagina um dia não ouvir o sabiá cantar. Imagina não ter água para matar a sede.
A gente parte do princípio que para a gente proteger qualquer coisa, a gente precisa conhecer aquilo ali, né? A Gandarela é uma região que, embora muito próxima a Belo Horizonte, né, e tão relevante que ela é, mas é muito pouco conhecida ainda, por vários fatores históricos de ocupação, né? E a ideia é que a gente traga para a população imagens dessa região. E aí, isso associado a informações mais concretas, como texto, como vídeos, né, a gente produz sobre isso, a gente tem o poder de divulgar para a população, de um modo geral, a importância da serra e a urgência da sua proteção. Eu quero saber dos dois os desafios dessa fotografia enquanto manifestação e enquanto denúncia. Eu só complementaria que, na verdade, esse desafio, né, ele não é só da fotografia, é um desafio, na verdade, de todos os movimentos, né? No caso específico da questão ambiental, né, a mobilização social, o movimento em defesa do patrimônio natural do Brasil, ele enfrenta uma dificuldade insana, que é essa luta com gigantescas corporações nacionais, multinacionais, transnacionais, né? Os interesses são muito altos e o jogo político é muito pesado. E aí a conquista desse espaço na mídia, né, ela é um dos grandes gargalos dessa mobilização, né? A dificuldade que a gente tem é exatamente conseguir chegar na população de uma maneira mais abrangente. Hoje, a resistência popular a esse tipo de movimento, de pressão, né, de especulação, de pressão econômica, pela exploração dos recursos naturais, ela tem se beneficiado demais desse tipo de iniciativa, como o Projeto Missão Gandarela e vários outros que acontecem, de possibilidade de trazer as pessoas mais ativamente para a luta. Tá? Eu acho que assim, a gente está mudando para bem. Né? Eu gostaria de agradecer por terem aceitado o convite de estar conversando com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tibério. Até o dia 15 de novembro, o Museu Mineiro na Praça da Liberdade recebe a exposição Em Busca do Patrimônio Perdido. A nossa equipe fez questão de ir ao local e o objetivo dessa mostra você confere agora na reportagem de Mariana Ernessa. Minas Gerais é conhecida pelas riquezas naturais e lindas paisagens, mas as cidades daqui têm muito mais a oferecer. Desde a fundação da primeira vila, onde hoje é a histórica Mariana, o estado guarda um lugar especial para a arte. Minas é berço do maior número de bens culturais protegidos no país. Um acervo invejável. São peças cheias de detalhes. Muito bem trabalhadas em materiais como barro, madeira e pedra-sabão, as obras sacras mineiras são conhecidas pelos traços originais. Mas a falta de segurança tem colocado toda essa riqueza em risco. O tráfico de bens culturais é muito rentável para os criminosos e o prejuízo para a nossa cultura é incalculável. Essas peças elas pertencem ao povo de Minas de um modo específico e de um modo geral ao povo brasileiro, né? Quer dizer, todo mundo tem direito de ver essas peças, de admirá-las, de estudá-las, né? Elas não podem estar desviadas ou na propriedade de uma pessoa específica, né? Me causa muita tristeza o roubo de peças, né, em igrejas, né, e a venda dessas peças, muitas vezes até para fora do Brasil. E essa campanha de retornar com essas peças para os locais originais, eu acho muito interessante. Parte dos esforços para recuperar as peças está na exposição Em Busca do Patrimônio Perdido. A mostra do Ministério Público Estadual conta com mais de 100 fotos de itens da arte sacra mineira desaparecidos. O objetivo é divulgar as peças perdidas para o maior número de pessoas e, assim, aumentar as chances delas serem reconhecidas. É muito importante porque dá publicidade para esse crime, que é um crime contra a cultura de Minas, a cultura do povo brasileiro, e também permite que essas peças possam ser eventualmente recuperadas. Além de trazer esperança, a exposição conscientiza o público sobre a importância da arte sacra mineira. Isso tem que ser uma campanha nacional, né, para proteger o nosso acervo artístico e histórico. Lá na escola a gente está aprendendo coisa de barroco, que nem essas coisas daqui. E tem algumas coisas que a gente viu que está aqui. E se a gente não tiver mais essas exposições, a gente não pode aprender mais coisas assim. Comigo
comigo aqui no estúdio Clara Senra, que traz os destaques do cenário cultural de Belo Horizonte. Clara, tem opções bacanas para quem nos acompanha? Tem sim, Dani. E a primeira delas merece o acompanhamento de uma boa pipoca. Depois de ser premiado no exterior, chega aos cinemas de todo o Brasil o filme Que Horas Ela Volta? O longa protagonizado pela atriz Regina Casé e dirigido por Ana Muliarte, retrata a história de uma pernambucana que foi tentar a vida em São Paulo. A empregada vive o dilema de ter deixado a filha no estado de origem. Após 13 anos, a jovem vivida pela atriz Camila Márdila vai ao encontro da mãe na cidade metropolitana. E o que acontece nessa trama, que mistura comédia, drama e crítica social, eu não posso contar, mas vale a pena conferir. E para quem gosta de se programar com antecedência, Belo Horizonte será palco nos dias 26 e 27 de setembro da turnê Caetano e Gil Dois Amigos. Os shows celebram os 50 anos da carreira dos artistas que estão entre os maiores nomes da música brasileira. A apresentação coloca sob os holofotes detalhes de uma amizade nascida em meio ao talento da música. Já para os amantes do futebol, o gigante da Pampulha, o Mineirão, completa 50 anos neste fim de semana. Palco de grandes disputas acompanhadas de muita emoção, o estádio recebe homenagens com várias atividades esportivas e atrações musicais. Para quem gosta de correr, a festa de comemoração inclui uma corrida no interior do Mineirão e uma pista de skate foi montada para garantir a diversão de quem pratica o esporte radical. As crianças também estão convidadas. O espaço de cultura e lazer reserva muitas brincadeiras para os pequenos. Para embalar a comemoração, várias bandas sobem ao palco com a promessa de garantir a alegria do público participante. Entre as atrações estão a dupla César Menotti e Fabiano e a banda Tia Anastácia. Mais informações no site que aparece na sua tela. Muito obrigada, Clara, pelas suas dicas. Eu que agradeço, Dani, e até semana que vem. Eu também fico por aqui, mas você pode continuar ligadinho com a gente pela internet e nas nossas redes sociais. No próximo Revista eu volto e, claro, não dispenso a sua companhia. Até lá!